diz que a menina apontou o dedo para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque eu sou uma escolhida de Deus. Aleluia. E aquele homem, ele passou dizendo que quando ele pegou e caiu, quando aquela mulher falou aquilo, e ele dizendo que foi perguntar para os guias dele, perguntar, né, para os caboclos dele, para os demônios deles, o porquê que ele não conseguiu pegar aquela menina. E aí, aleluia, aqueles demônios falaram, dizendo: tu não sabe? Tu está há quanto tempo com nós e não sabe ainda que com os crentes tu não pode mexer, que com eles tu não pode mexer. E ele perguntou assim: mas por quê? Eles não são seres humanos que nem a nós? A gente faz trabalho para tantas pessoas, por que com os crentes nós não podemos fazer? E aqueles demônios falaram para ele assim: tu não mexe com crente, porque se tu mexer com os crentes, o Deus dele vai te pegar, o Deus dele vai te moer, o Deus dele não deixa nós tocarmos nele. E a Bíblia nos fala que a partir dali ele começou a se questionar, e ele, aleluia, logo depois veio a conhecer a Deus. E essa palavra nos diz, igreja, que acima de todo principado e potestade está o Senhor Jesus. Aleluia! E a Bíblia me leva aqui, depois desse versículo, a uma passagem lá no livro de Números, no qual Deus nos fala que havia um rei chamado Balaque. E a Bíblia diz, igreja, que aquele rei, aleluia, ele ficou sabendo que havia um povo de Deus, que era o povo de Israel, no qual onde aquele povo passava, ele conquistava as terras, no qual onde aquele povo passava, ele destruía e consumia aquele lugar, ele dominava aquele lugar. E esse rei sabia, igreja, que esse povo tinha um Deus poderoso. Então, esse rei, chamado Balaque, pega e contrata, digamos assim, um profeta chamado Balaão. E a Bíblia diz então que esse rei pega e diz: Balaão, se tu profetizar contra esse povo, se tu amaldiçoar esse povo, Balaão, eu te darei riqueza, eu te darei muitas coisas, Balaão. Aleluia. E a Bíblia nos fala então que Balaão diz para Balaque: eu só falarei aquilo no qual o Senhor mandar eu falar. Igreja, os reis naquela época, o povo daquela época sabia que se amaldiçoava alguma pessoa, amaldiçoava algum povo, eles acreditavam que amaldiçoando eles conseguiriam ganhar uma guerra. A Bíblia diz então que Balaque pega, aleluia, e oferece dinheiro para que Balaão venha amaldiçoar Israel. A Bíblia diz, igreja, então, aleluia, que Deus permite Balaão ir de encontro a Balaque para que venha profetizar sobre o povo de Israel. Mas a Bíblia diz, igreja, que quando Balaão estava dirigindo a igreja até o ponto de Balaque, a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. A Bíblia não fala por que Deus se irou contra Balaão, mas, igreja, o Senhor tinha permitido Balaão ir. E eu perguntei: Senhor, o porquê então tu se irou contra Balaão? E eu pude entender, igreja, que no caminho, provavelmente, Balaão intentou ganhar alguma recompensa, tentou ganhar algo em troca por amaldiçoar o povo de Israel. Então, por isso, a Bíblia fala que o Senhor se irou contra Balaão. A Bíblia diz então, igreja, que Balaão está indo ao caminho. E a Bíblia fala então, aleluia, que ele estava em cima de uma jumenta. A Bíblia diz, igreja, então, que a jumenta vê o anjo do Senhor que se coloca, aleluia, de frente de Balaão, para impedir Balaão de amaldiçoar o povo de Israel. E aqui, igreja, eu já vejo algo que chamou a atenção. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus tenta fazer o mal, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus está com seu coração corrompido, ele perde a sua visão espiritual. Imagine um profeta do qual não enxergou um anjo que estava à sua frente para acabar com ele, para que ele não viesse a amaldiçoar o povo de Israel. Você pode ser profeta, você pode ser profetisa, você pode fazer a obra do Pai, pode cantar, pode, aleluia, evangelizar, pode pregar, mas se o teu coração intentar fazer algo que não agrada do Senhor, pode até mesmo aparecer um anjo do qual os seus olhos vão estar tapados por aquilo que não agrada ao Pai, a sua visão espiritual vai ser tapada, aleluia, e você precisa muitas vezes do Pai levantar uma jumenta
para abrir os teus olhos e dizer: ó meu filho, não vai por esse lado. Se tu ir por esse lado, tu vai perecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Imagine que é um profeta que falava com o pai, não viu um anjo que se colocava à frente dele para impedir ele de profetizar, amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia diz então que a jumenta vê o anjo pela primeira vez. Que verdade. Aleluia. E o anjo estava com sua espada desembainhada, igreja, para impedir Balaão de ir amaldiçoar o povo. E a Bíblia fala então que Balaão pega e espanta a jumenta uma vez. A Bíblia fala então que na segunda vez o anjo se coloca na frente de Balaão, e Balaão espanta a jumenta mais uma vez. A Bíblia diz que o anjo se coloca na frente de Balaão a terceira vez, e Balaão espanca a jumenta pela terceira vez. E a Bíblia diz então que o Senhor abre a boca da jumenta, e a jumenta diz: o que te fiz que me espancaste a estas 3 vezes? E Balaão então se vira e diz: te espanquei porque tu não quer caminhar, tu não quer ir na direção do qual eu quero que tu vá. E aí o Senhor abre os olhos de Balaão, e Balaão vê o anjo do Senhor com a espada desmanhada para, aleluia, ferir ele, para que ele não venha aí amaldiçoar o povo de Deus. Meu Deus. Profeta, aleluia, porque colocou no seu coração de fazer algo que não agradava ao Pai. Profeta que recebeu revelações de Deus. Profeta que falava com Deus, mas colocou no seu coração algo que não agradava ao Pai. Colocou no seu coração, talvez o desejo de ganhar uma recompensa por amaldiçoar o povo de Deus. A sua visão, aleluia, ficou distorcida. A sua visão espiritual, das coisas espirituais, ele não chegava mais. E foi preciso levantar uma jumenta para falar com ele e dizer: meu filho, não vai por esse lado, porque senão tu vai perecer. Não importa se eu sou pregador, não importa se você prega, não importa se você canta, não importa se você falava do Pai, mas se colocar no seu coração algo que não agrada a Deus, talvez Deus levanta uma criancinha, talvez ele levanta um recém-convertido para falar para ti: meu filho, não vai por esse lado, porque por esse lado tu vai perecer. Amém? Aleluia. A jumenta falou, igreja. O Senhor abriu os olhos de Balaão, Balaão viu o anjo do Senhor. Balaão se arrependeu, então o anjo diz: quando esses homens vierem a ti, Balaão, tu vá, mas só fale aquilo que eu mandar tu falar. A Bíblia diz então que Balaão se apresenta a Balaque. E Balaque então traz ali carneiros e bezerros e levanta 7 altares para que Balaão venha amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz então que quando Balaão vai abrir a sua boca e venha para amaldiçoar o povo de Israel, aleluia, ele começa a abençoar o povo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma Balaão começa a profetizar dizendo: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa. Meu Deus! Então, igreja, Balaque vira com Balaão e leva Balaão a outro lugar, para que Balaão, talvez naquele lugar, venha amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz então, pela segunda vez, Balaão levanta os olhos e vê o povo de Deus acampado. E a Bíblia diz então que Balaão profetiza e diz: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não faria, ou falaria e não o confirmaria. Eu pergunto ao Senhor: que profecia é essa? O que o Senhor tem falado, meu Pai, nas bocas do teu profeta através dessa palavra? E o Senhor me disse: meu filho, eu falei através do meu profeta assim. Se eu falei que o meu povo ia conquistar aquela terra, está falado. Se eu falei que o meu povo, aonde ele passasse, ele ia conquistar, está falado. Então meu filho profetizou aquilo no qual eu já tinha falado, que aquela terra seria do meu povo. Então o meu profeta diz que Deus é o homem para que minta. O que Deus falou está falado. Se Deus disse que aquela terra seria de Israel, aquela terra vai ser de Israel. Então, igreja, Balaão continuou profetizando e dizendo: contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Balaão começa a abençoar o povo de Deus, começa